Hoje é 1 de julho de 2021 e o mês de junho foi relativamente longo, ao contrário do que tem acontecido com a maioria dos dias, né? E a gente convive nesse paradoxo de parece que tá passando tudo rápido e ao mesmo tempo parece que tá passando tudo muito devagar. Então, realmente, acho que não tem outro termo a não ser dizer paradoxo. E eu espero que você não seja daquelas pessoas que eu acho interessante que ficam saudando o mês. Que o mês X me traga isso e aquilo, mas no entanto não muda os seus comportamentos. Então, esse dito mês, né, essa contagem de tempo ilusória que a gente tenta capturar, dando nome, dando números, né, dando horas, minutos, não é uma entidade que pode nos mudar se a gente mesmo não mudar a nós mesmos. E esse mês de junho foi bastante intenso e gratificante, um pouco mais intenso porque devido a essa pandemia eu acho que não tem como você estar dizendo que está numa calmaria, né? Porque o mínimo de cristianismo que habite em você, você está tenso, não com medo da sua morte e dos seus, mas você está tenso porque sabe que uma mortandade está nos rondando de forma mais acirrada, como sempre esteve, mas agora de uma forma bem mais incisiva e aguda e se fazendo presente, né, ao seu redor. Aconteceu já de conhecidos, amigos, próximo assim de parentesco. Graças a Deus não houve morte, mas houve muito acometimento pela doença, a Covid-19. E nesse mês agora de junho que passou, hoje é 1º de julho, né, como eu já disse, meu filho teve Covid. Ficou de um modo que eles chamam de moderado, mas um moderado para diante da vida e do que a gente chama de saúde é um modo grave, porque a pessoa fica bem debilitada e é horrível você ouvir a descrição de quem já passou por essa doença. E eu não sei como que tem gente que ouve e ainda consegue brincar, e tem gente que ainda não conseguiu ouvir no seu espírito, no seu âmago, no seu coração sobre essa doença, porque se ela está acontecendo à nossa volta, ou você realmente vive de um modo displicente, numa comunidade muito displicente, que não convive, não toca nessa realidade. E aqueles que já ouviram e negligenciaram, eu acho que é pior ainda. E aí, no caso, meu filho foi acometido dessa doença, e eu pude experimentar pela segunda vez nesses 50 anos, dentro já desses 50 anos, né? Uma fé que eu não sabia que ponto estava, porque a gente nunca sabe como está a sua fé até que você experimente. Fé de boca para fora sem ser experimentada, ela não é fé, ela pode ser um convencimento, uma teoria, ou uma presunção, ou talvez um diagnóstico errado que façamos de nós mesmos, né? E foi tenso, e o que eu sempre penso agora quando eu passo por circunstâncias assim, que a morte não está exatamente querendo tocar a minha vida, mas a vida de algum ente querido, é que Deus esteja presente, que me faça firme, que eu não me esqueça jamais de tudo que Ele já me fez, e que eu não sei do porvir, mas que eu quero sempre ser grata. E se o porvir for ter que enfrentar a morte de alguém, que não a minha, né, porque a minha não sei como que é, mas eu tô falando no sentido da gente sofrer por uma perda, da morte de alguém, que eu tenha muita consciência da presença dele em mim, que ele se faça muito presente e que ele faça a vontade dele, apesar das nossas tolices que geram morte, das nossas convicções errôneas que geram morte, da nossa alimentação errada que gera morte, da nossa falta de hidratação, que beber um copo d'água, isso nos gera morte. Enfim, apesar de todas as mortes que nós geremos, eu sempre peço que Ele nos ajude, apesar de nós mesmos, né? Porque nós somos, eu acho que um grande, talvez seja uma coisa muito pessimista,
mas nós somos os grandes agentes geradores de morte, né? Seja de que tipo for, seja de que nível for, consciente ou inconscientemente. Então foi muito bom nesse sentido que eu pude experimentar pela segunda vez na minha vida uma experiência de fé, onde você está de cara com uma realidade, mas você não sabe do seu futuro. E nem aquele tipo de fé e de crença e de crente que acha que ele está blindado, que ele é o filhinho querido e que nada vai acontecer. Todos somos filhinhos queridos, mas estamos sujeitos a uma coisa que se chama vida, né? E tem as intervenções de Deus na história humana, na história particular de cada indivíduo, mas via de regra a vida segue seu curso. Lógico que a gente pede pelas intervenções sobrenaturais. E eu não tenho muita coragem de fazer isso, mas é lógico que eu faço, né? Mas sempre pedindo para Deus que seja feita a vontade dele, lógico, e perdão pelos nossos pecados que geram morte diuturnamente, até pela displicência que temos com o nosso próprio corpo, com a nossa saúde no geral. E assim foi que meu filho estava se tratando em casa da Covid, e a gente fica contando os dias, né? São 14 dias do pico da doença ou da transição dela, né? Quando deu o 10º dia, ele foi internado, e aí logicamente falou internação, ele não foi para UTI, nada disso, mas cada coisa dessa que a gente fica ouvindo, a gente já fica achando que o quadro está mais grave, né? Sendo que muita gente morre sem ser internado, muita gente morre sem ir para UTI. Mas enfim, eu pude experimentar uma coisa muito boa e doce de Deus, embora muitos chás calmantes, né? Que eu não tomo remédio, mas eu tomo muitos chás. Tem valeriana, tem melissa, cidreira, tem os remédios para minha gastrite, né? O chá de boldo, carqueja, enfim. Então eu intensifiquei essas doses que eu já ando tomando por conta desses tempos que a gente tem vivido, socioeconômico, politicamente. E graças a Deus ele ficou 4 dias e um pouquinho internado. E graças a Deus saiu para se recuperar em casa. E essa recuperação tem se dado gradativamente e muito bem, graças a Deus. Mas fora ele também teve muitos outros ao meu redor, colegas de estudos, professores, inclusive um professor que ficou 21 dias entubado, isso bem antes de acontecer isso com meu filho. Mas eu agradeço a Deus por essa fé, que eu não sei se é madura, mas é uma fé diferenciada, de saber que Deus é Deus. E ainda que a gente tema muito que um filho morra, que um ente querido morra, ou que seja cometido de uma grave doença, é ter essa consciência de que isso pode acontecer porque é uma realidade, né? A gente está na vida, que Deus pode intervir sim, mas se Ele não intervir, é aí que a gente vai precisar de um grande milagre de não só sobreviver a essa perda, mas de viver, continuar vivendo, apesar dessa perda. E eu já choro muito com as pessoas que às vezes eu nem conheço, que eu ouço histórias de perdas, de qualquer tipo de parentesco, e especialmente de filho. Eu tenho uma mãe que perdeu um filho quando ele era ainda bebê, a gente era tudo muito pequeno, e eu sempre tive muita reverência por essa dor. E eu penso sempre que, apesar do medo que eu tenho, que Deus me revista. Lógico que ninguém quer passar, a gente pede livramento sim, mas quando você está de cara com uma situação que pode ser iminente, é aí que você vê que qualidade e que tipo de fé você tem. E até aqui eu não precisei experimentar essa fé na perda, graças a Deus. Ele se recuperou, mas o tempo de angústias e medo, porque você não sabe, né? Hoje eu estou contando relativamente aquele episódio passou. Mas quando você está no episódio e você não sabe o desfecho e não tem como adiantar, acelerar, como a gente faz nas mídias em geral, né? Você acelera o áudio do WhatsApp ou acelera o filme no YouTube. A vida não dá para fazer isso, você tem que viver a cada segundo daquela angústia. E a fé não só que você vai ser
livre daquilo que é o que a gente deseja, todo mundo deseja, todo cristão mais ou menos deseja, mas é que seja como for esse desfecho, você sinta realmente aquele que professa uma fé e realmente você esteja muito firmada nela, porque é neste momento para que a gente foi chamado, para esse momento, para testemunhar dessa fé, de como você vive as suas agruras, porque eu achei muito interessante uma vez falando que eu concordei, porque se você vive uma fé de ufanismo, que você está sempre bem, mas na hora que aparecem as adversidades você sai gritando como todo mundo descabelado, então você comprova que essa sua fé proclamada anteriormente não era verdade. Você tem que manter a sanidade, você vai sofrer sim, você vai sentir a dor sim, você vai viver a dor sim. Se for da vontade de Deus que você saia recuperado, ou que algum ente querido saia recuperado, como foi o caso do meu filho, amém. Mas e quando não é assim? Então a gente tem que viver de uma forma madura e não proclamando um Deus gênio da lâmpada, nem um Deus que tem os seus filhinhos preferidos, e nem que os que foram protegidos eram mais amados e os que sofreram dano eles eram menos favorecidos por Deus, ou que eles não tinham fé, que uma época era muito proclamado isso. A gente está no jogo da vida, e nesse jogo da vida tem um Deus que Ele não vai nos ensinar a jogar, mas Ele vai nos ensinar quais são os caminhos verdadeiros que a gente anda em direção a Ele. E vai ter percalços nesse caminho. Ninguém proclamou, aliás, Jesus não veio e não disse, né? E nem na Bíblia tá nenhum discípulo de Cristo que viveria num surf, que para mim seria um sofrimento, porque eu tenho medo de água, mas que viveria uma vida boa e regalada o tempo todo, comendo do melhor da terra e que tudo lhe seria dado. Não, a gente está num jogo da vida, e que a gente comece a entrar num jogo da vida real para socorrer os aflitos, com a nossa fé um pouco mais sedimentada e um pouco mais alicerçada realmente na palavra que é verdadeira e fala das angústias e fala da sua cruz. Você pode só carregá-la, mas você também pode ser pregado nela, e tudo vai ser para a honra e glória de Deus, e vai ser uma grande bênção.